para a honra e glória do Senhor. Eu sei que Ele vai falar conosco nessa noite. E diz assim, Lucas 11, 27, diz assim: e ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Amém? Senhor Deus, amado Pai, Jesus, eu quero me pôr em Tua presença, em oração, em adoração mais uma vez, e te pedir nessa noite que o Teu Espírito Santo que já está aqui permaneça sobre nós. Pai, eu sei que o Teu Espírito tem o poder de levar a Tua palavra onde quer que o Senhor quer que vá. Então faça nessa noite com que a palavra ministrada aqui invada corações, Pai. E que esses corações venham ser mudados e transformados não por minhas palavras, mas sim pelas Suas. Que seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações. Pai, eu clamo a presença do Teu Espírito sobre mim agora. E te peço, usa-me a falar à Tua igreja. Usa-me como canal de bênção a essa igreja, Senhor Deus, da forma que o Senhor quer. Conduza a mensagem, pois aqui o Senhor está presente. Eu quero que o Senhor nos conduza a Te adorar, nos conduza a Te bendizer, a Te engrandecer, a Te exaltar acima de tudo e de todos, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus. Aviva essa igreja mais uma vez. Derrama aqui o fogo do Teu Espírito Santo nessa noite, a ponto de sairmos daqui com o coração queimando por Ti, queimando por Tua palavra, queimando por amor e por honra a Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus, né, irmãos? E eu estava durante alguns dias orando e buscando o Senhor, e preocupado com essa ministração, preocupado com o que ia trazer nessa noite. E alguns dias atrás, na verdade, a gente estava ali, eu fui com o pastor ali na igreja Atos 2, se eu não me engano, Atos 2 mesmo. E enquanto ali a gente estava ali adorando, o Senhor estava falando ao meu coração uma palavra, e ardia uma palavra em meu coração, justamente sobre esse versículo, sobre o bom samaritano. Vai dizer no versículo 30, Jesus respondeu: um homem descia de Jericó para Jerusalém e caiu na mão dos assaltantes, e estes roubaram as suas roupas, o espancaram e o deixaram quase morto. Aqui nessa história, a gente vê que aquele homem a qual Jesus ali, ele começa a contar uma história, a falar uma parábola, aquele homem que tinha questionado ele logo mais acima, sobre quem era o próximo. E Jesus, ele decide ilustrar uma história, ele decide contar uma história. Ele vai falar assim: tinha um homem que ele desceu de Jerusalém para Jericó, ele estava indo para ali. E enquanto aquele homem estava indo ali no seu caminho, um caminho de cerca de 27 quilômetros, e ele estava descendo ali de Jerusalém para Jericó, vai dizer que por onde ele estava passando, de repentemente veio alguém e o assaltou. De repente veio as pessoas, os homens maus ali, e assaltou aquele homem. E Jesus, ele vai descrever que esses assaltantes primeiramente lhe tiraram as roupas, deixaram aquele homem ali nu na sua vergonha. Eu não sei se estava de dia ou de noite, mas vai dizer que aqueles homens ali roubam as suas roupas e deixam aquele homem nu, sem roupas. E vai dizer também que, além disso, aqueles assaltantes pegam aquele homem e começam a espancá-lo. Espanca eles, batem muito, a ponto de deixá-lo quase morto. O interessante, irmãos, se a gente parar para pensar, eu acho que várias pessoas já viram a cena de espancamento aqui, não é uma cena muito bonita. Tem uns vídeos no YouTube, e às vezes a gente infelizmente cai em uns vídeos que a gente não queria assistir, mas quando vai ver já é tarde demais, já assistiu. E eu creio que aquele homem estava indo ali no caminho, e ele encontra aquele assaltante. Além do assaltante querer levar tudo que ele tinha, fala assim: não, eu preciso bater, eu preciso espancá-lo. Eu preciso espancá-lo porque, não sei porquê, mas eu quero fazer isso. E ele espanca aquele homem e deixa aquele homem à beira do caminho quase morto. Vai dizer que aquele homem fica caído à beira do caminho a ponto de morrer. A ponto de morrer. Irmãos, certa feita, um tempo atrás, eu estava vindo da Barra, a gente estava fazendo serviço lá. Infelizmente ali, quando estava chegando aqui na cidade,
Um rapaz, ele se acidentou no quebra-mola logo na entrada, bateu no quebra-mola de moto e acabou entrando no pneu de trás do ônibus. Era um ônibus de passageiro. E aquele homem ali ficou alguns minutos ali agonizando e sentindo essa dor de morte. Irmãos, e eu falo assim, foi uma semana a qual eu passei desesperado por ver aquilo, porque era uma cena não habitual, era uma cena desesperadora, de ver alguém quase a ponto da morte. E Jesus aqui, ele vai falar que esse homem está quase à beira da morte. Eu não sei se você já viu uma cena assim, eu não sei se você um dia vai ver, mas é desesperador. Você vendo alguém ali ponto de morrer e você simplesmente não poder fazer nada por ela, não poder fazer nada. E aquele homem estava dessa condição, ele estava à beira da morte, ele estava quase morrendo, tinham batido nele, tinham espancado ele, a ponto dele ficar caído ali quase morrendo. E vai dizer o interessante, versículo 31, e aconteceu que descendo pela mesma estrada, passou um sacerdote. Ali naquela mesma estrada, a qual aquele homem estava caído, nessa situação a qual eu descrevi agora, que para mim eu achei um absurdo, eu não tinha como passar e não ver, não tinha como passar e não reparar aquela situação, não tinha como passar ali perto daquele homem e não se comover com a situação dele. Vai dizer que um sacerdote, a qual servia no templo, a qual era o responsável por unir Deus ao homem e o homem a Deus, e de muitas vezes carregar a presença do Senhor, vai dizer que ele está passando pelo mesmo caminho. E o interessante aqui é que aquele homem passando, não quer dizer que ele não viu o homem, ele viu aquele homem caído. Ele viu aquele homem necessitando de algo, uma situação desesperadora. E muitos de nós talvez podemos pensar, poxa, aquele homem deveria ter parado, deveria ter ajudado, deveria ter feito algo por aquela pessoa que estava caída à beira do caminho, a ponto de quase morrer. E aquele homem, aquele sacerdote, simplesmente viu o homem e passou de lado e seguiu a sua viagem. Seguiu para o seu lugar. Eu não sei se ele estava descendo a Jericó, pois fala que ele estava descendo pela mesma estrada, mas ele estava nos seus afazeres. E ele simplesmente decide não olhar para aquele homem, não ajudar. O interessante, irmãos, que a gente vê Jesus aqui, quando ele está falando sobre essa parábola, ele leva a parábola ao extremo. Ele está falando com aquele homem. Ele fala assim, não, eu quero mostrar o extremo a esse homem. E a gente pegando para pensar, como homens, como servos do Senhor, a gente vai falar assim, não, o primeiro que deveria ajudar seria o sacerdote. O primeiro que deveria pegar aquele homem e cuidar das feridas dele deveria ser o sacerdote. Porque esse homem era encarregado de sentir a presença do Senhor. Esse homem era encarregado de levar as súplicas de Deus, dos homens a Deus e de Deus aos homens. E o interessante é que Jesus, ele vai falar que não é aquele homem que socorre ele, que não é o sacerdote, não é o que todos esperavam que fosse, que ia socorrer aquele homem. E aí Jesus, na sua história, deixa aquele homem passar. E vai falar mais à frente, versículo, se eu não me engano, é o 31 ainda, não, 32, diz assim, e assim também um levita passava pela mesma estrada. E aquele levita, ele passa pela mesma estrada, a ponto de chegar ao lugar, viu o homem e passou de lado. E aqui, juntamente com os sacerdotes, os levitas eram encarregados da casa do Senhor, de estar na presença de Deus. Hoje a gente tem como termo levita quem toca, né? Mas na verdade quem faz o serviço na casa do Senhor, quem ajuda o sacerdote, quem está ali para amparar no que eles precisarem, nos sacrifícios, são os levitas. Eles estão ali para cuidar da casa do Senhor. E Jesus vai falar sobre esse levita, que esse levita ele simplesmente ali passa e não ajuda. Irmãos, eu falo assim, a gente tomou o termo levita para a gente, né, que toca, e a gente tem sido levita há muitos anos, o pastor tem sido. E não somente eu, mas irmãos aqui tem um ministério de louvor. E eu estava lendo essa história e vendo e revendo e falando assim, Senhor, como é que pode alguém que serve no altar
Como é que pode alguém como eu, que estava lá para fazer a tua vontade, a qual estava lá para o povo ver e falar assim, não está em contato com Deus constantemente. Jesus usar como exemplo que ele passou e não fez nada. Fala assim, não tem como uma pessoa que se diz próxima do Espírito Santo, próxima de Deus, passar por alguém nessa situação e não fazer nada. Mas Jesus, ele usa como exemplo esse levita e fala de quem era esperado que agisse, que fizesse algo por aquele homem. Ele simplesmente passa direto, passa de lado e deixa aquele homem ali caído à beira do caminho. E aí, mais à frente, aleluia, versículo 33, vai dizer que ali vai passar um samaritano. Ali vai passar um samaritano. E a gente tem que entender que Jesus, ele queria confrontar aquela pessoa que estava questionando ele. Que aquele homem estava questionando acerca de quem era o próximo. De quem é esse próximo que a gente deveria amar como a nós mesmos. E aí Jesus, para confrontar o eu daquele homem, ele falou assim, não, eu vou pegar a pior pessoa que você imagina. Eu vou pegar o seu inimigo, quem você acha que não gosta de você. Eu vou pegar quem você acha que não está com você. Eu vou pegar aquela pessoa que você acha que tem raiva de você. E vou usar como exemplo para você entender quem é o nosso próximo. Para você entender. E vai dizer que aquele samaritano ali, ele chega junto daquele homem. Aleluia. Diz assim, ele chega junto daquele homem e vê aquele homem caído. E aquele samaritano, ao qual era odiado por judeus, era odiado. Se a gente pegar estudando aí, tem um curso maravilhoso aqui na igreja, eu faço merchandising logo. Faça, porque é bom, vai acrescentar no seu conhecimento. Mas enquanto não faz o curso, vai lendo a Bíblia em casa, amém, irmãos? Vai dizer que aquele samaritano, os estudiosos, que em Samaria ali, havia uma rixa muito grande com os judeus. Devido a algumas repartições ali das tribos, devido a alguns problemas que aconteceram com aquela tribo. E vai dizer que os judeus, eles odiavam os samaritanos. Odiavam a ponto, eu não sei se os irmãos aqui, quem é do lado de Salvador, acho que o pastor já foi para lá, né, do lado de Salvador. Lá tem um tal de um Bahia do Vitória, que dia de jogo, irmãos, já trabalhei muito em Salvador, que dia de jogo, o Bahia e o Vitória, um é contra o outro literalmente. Às vezes dá briga, a gente via briga no serviço, às vezes por isso, por time. E a briga dos samaritanos e dos judeus era pior que isso. Eles se odiavam, eles não aguentavam que um passasse de junto ao outro. E aí Jesus, ele falou assim, não, eu vou pegar esse homem, a qual você tanto detesta, a qual você tanto odeia, a qual você vê como seu inimigo hoje, e vou te mostrar que ele pode ser o seu próximo. E aí vai dizer na parábola, seguindo à frente, que aquele homem ali chega, aquele samaritano, vê aquele judeu caído ali, que ele pega ataduras, colocam em suas feridas, ali pega também o azeite, o vinho e derrama sobre elas. E logo mais à frente vai dizer que ele pega aquele homem, coloca de pé, coloca sobre o seu animal e leva até a hospedaria. Amém? O que me chama a atenção aqui é que inicialmente aquele samaritano estava numa viagem, com certeza, de algo importante, que ninguém ia viajar sem algo importante naquela época. Nem hoje. Hoje a gente não sai de casa se não for para fazer algo. A gente não sai de casa se não for para a gente resolver algo ou fazer algo que está sendo necessário de se fazer. E Jesus, ele vai ilustrar a história daquele samaritano como ele estava indo em uma viagem. Então, certamente, ele estava indo resolver algo importante. Era algo importante. Ele estava indo fazer algo importante. Mas aquele homem mesmo, no seu algo importante, ele decide parar e ajudar aquele homem. Ele decide parar e falar assim, não, eu vou parar e vou ajudar. Eu vou deixar os meus afazeres e vou ajudar esse homem. Eu vou deixar a minha viagem de lado por enquanto e vou ajudar alguém que está caído à beira do caminho. Jesus, ele está usando a imagem do samaritano aqui, do inimigo daquele homem. E aquele homem, talvez em sua mente,
estava uma crise muito grande, falar assim, como é que o sacerdote e o levita, que são judeus, não pararam ali para ajudar, e esse mestre está falando que quem parou foi um samaritano, a ponto de parar a sua viagem no meio do caminho e ajudar aquele homem. Irmãos, muitas vezes com a gente é assim, muitas vezes Deus tem nos incomodado dia após dia para parar e ajudar alguém. Muitas vezes o Espírito Santo tem tocado em nossos corações para a gente ajudar alguém, para a gente cuidar de alguém. Muitas vezes tem pessoas caídas à beira do caminho, que morreram até à beira do caminho, porque a gente não conseguiu fazer como esse homem samaritano e parar os nossos afazeres e falar assim, não, eu preciso dar atenção a ele agora. Eu preciso ajudar essa pessoa a se reerguer. Eu preciso ajudá-la novamente a fazer o que ela fazia antes, pois agora ela não está num estado tão bom. E quantas pessoas talvez tenham morrido à beira do caminho, simplesmente porque a gente, muitas vezes na história, a gente se coloca na posição do bom samaritano, né? E na verdade aqui na história, muitas vezes a gente está como o sacerdote e o levita, que passa pelo aquele doente e simplesmente não olha para ele, simplesmente o deixa de lado. Muitas vezes a gente fala, não, eu sou bonzinho a ponto de passar e ajudar, mas muitas vezes tem pessoas que têm morrido ao nosso lado porque a gente não consegue parar e deixar os nossos afazeres. Parar por um minuto e falar assim, não, eu preciso cuidar de alguém, pois o Espírito Santo me conduziu a isso. Irmãos, quantas vezes a gente tem endurecido as vozes do nosso os nossos ouvidos, os nossos corações, a ponto de não ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não sei o que o Senhor quer te falar nessa noite, mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele está trazendo à nossa memória coisas que precisamos fazer. Assim como aquele bom samaritano, que ele para ali, simplesmente ele para e fala assim, não, eu preciso deixar a minha viagem de lado e cuidar de alguém que necessita. A gente como cristãos, a gente tem que deixar de ser como sacerdote, a gente tem que deixar de como ser o levita aqui. Muitas vezes a gente vai precisar deixar os nossos cargos de lado para ajudar alguém. Muitas vezes a gente vai ter que deixar o nosso eu de lado para poder ajudar alguém. Porque o Espírito Santo está nos conduzindo a isso. Por mais que muitas vezes a gente vai olhar para aquele homem caído ali e falar, poxa, ele é meu inimigo. Poxa, aquele homem ali é alguém que eu não gosto tanto. Porque aquele judeu achava isso do samaritano e certamente o samaritano também achava do judeu. Era vice-versa. Muitas vezes a gente vai ter que parar e falar assim, não, mas o Espírito Santo que me conduz, ele me ensinou a andar no caminho de amor e não num caminho de mágoa. Não num caminho de rancor e de tristeza, mas sim num caminho de amor. Então muitas vezes o Espírito Santo vai tocar em seu coração e falar, ó, para o que você está fazendo. Para aí o que você está fazendo, porque eu tenho uma missão que é para você. Muitas vezes você vai estar em casa, assistindo o seu filme, assistindo talvez ali um desenho, talvez algo que você goste, ou fazendo algo que você goste, e de repente vai chegar alguém na sua porta batendo. E vai ser aquele homem que necessita, a qual o Espírito Santo enviou até ali. E você vai ser o socorro para ele naquele momento. Muitas vezes, irmãos, o socorro para aquele homem não vai ser o dinheiro, não vai ser a comida, mas às vezes vai ser uma palavra a qual o Espírito Santo levou ele até você. E você precisa liberar. Muitas vezes você vai estar no conforto da sua casa, deitado lá num frio desse, no colchão, e o Espírito Santo vai te incomodar para ir à casa de alguém, orar por ela. E quantas pessoas têm morrido por isso? Porque às vezes a gente ouve a voz do Espírito Santo e fala assim, não, é de mim mesmo. Eu não vou não, Deus. Eu não vou não. E aqui Jesus, ele usa a história desse samaritano a ponto dele parar o que estava fazendo e falar assim, não, eu vou fazer o que o Espírito Santo me conduz a fazer. Vai dizer que aquele samaritano, ele ali pega azeite e vinho e derrama sobre a ferida. Derrama sobre a ferida daquele homem. O interessante é que um tempo atrás, no passado, o azeite e o vinho eram usados como remédio também. E aquele homem faz aquilo para curar. Muitas vezes, quando a gente nos colocar na posição desse bom samaritano ao qual Jesus fala aqui, a gente vai precisar ter remédio para quem está doente.
É aquele momento a qual a gente vai precisar ter uma palavra de Deus para quem está necessitando, irmãos. É muitas vezes quando que a palavra também, somente a palavra não vai bastar, que a gente vai precisar pegar no nosso bolso e falar assim, não, eu tenho algo aqui para te ofertar. Muitas vezes também vai ser o momento ao qual você talvez não vai ter o dinheiro para ofertar, mas você vai ter 1 quilo de comida em casa para ofertar à vida do irmão ou de outra pessoa que seja. Então, muitas vezes a gente vai precisar ter o remédio necessário para curar a enfermidade de quem está próximo da gente. A gente tem que viver em amor, e amor é justamente isso, o amor ao próximo é justamente isso, é o cuidado, é o zelo, é o tratar bem, é às vezes estar ali e ter uma palavra amiga, ter uma palavra de conforto, um abraço, uma palavra de Deus, é ter o alimento necessário, ter a ajuda necessária. Às vezes, irmãos, são coisas simples, Estava lembrando ali esses dias em casa, a gente fez a mudança ali, né? Eu fiz a mudança de casa, e ali foi cerca de 6 irmãos a ajudar. Eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso. O irmão Leandro está lá, o pastor, tá todo mundo, Marcelo estava também, tinha vários irmãos aqui, e eu pensando, eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Talvez naquele momento ali, eu falei, se fosse para pagar, para fazer minha mudança, eu não teria condição, mas o Senhor enviou pessoas aqui para me ajudar. Era o remédio que eu necessitava na hora, era a ajuda. Muitas vezes minha esposa está triste, a pastora Daniela muitas vezes traz palavras ao coração dela, que anima novamente. Assim também o pastor que está aqui, muitas vezes o remédio que necessita para curar a nossa alma, são palavras, às vezes são gestos simples. São coisas simples que podemos fazer. E aí vai seguir mais à frente, que Jesus, ele fala que aquele bom samaritano, aquele homem que estava ali, ele pega aquele homem que estava quase morrendo, que estava à beira do caminho, estava a ponto de morrer, faz isso tudo, bota ataduras em sua ferida, perde um tempo ali danado, bota azeite e vinho em suas feridas, e de repente ele pega aquele homem e bota sobre o seu cavalo. Bota em seu cavalo e decide carregar. Irmãos, o amor em Cristo, muitas vezes é isso. Muitas vezes a gente vai ter que carregar alguém que necessita ser carregado. Muitas vezes a gente vai passar na igreja ou onde quer que for e a gente vai ver uma pessoa caída e a gente vai necessitar entregar os nossos ombros e falar, ei, vem aqui, eu vou te carregar junto comigo. O pastor e a pastora estão aqui, eu cito eles, né? Porque são exemplos para a gente. E quantas pessoas eles têm carregado nos ombros. Irmãos, quantas pessoas a gente tem deixado perecer por não estar carregando, não estar ajudando. Tem pessoas que eu não vou conseguir alcançar, que somente Ralph vai conseguir alcançar. Tem pessoas que eu não vou conseguir alcançar, mas Leandro vai conseguir alcançar. Tem pessoas que estão caídas à beira do caminho, que eu não vou sequer saber que elas estão caídas. Mas você que está aí, tem o amor de Cristo Jesus em você, e você tem a capacidade de pegar ela nos ombros e falar, eu vou te carregar até o lugar do seu socorro. Eu vou te carregar até o lugar do seu descanso. Eu vou te ajudar a chegar no lugar do descanso necessário. Amém, irmãos? Estão entendendo? E aquele samaritano, ele pega ali aquele homem que estava caído, que estava ferido, bota sobre o seu animal ali e o carrega até uma hospedaria. E ali ele pega, vai dizer a história que ele hospeda aquele homem, fica ali à noite com aquele homem, ele passa um tempo a mais, ele não simplesmente deixa lá e já viaja, vai dizer que no dia seguinte ele levanta, desce, vai lá, dá 2 dinários, né, para o dono da hospedaria e fala, ó, todo o custo que tiver ainda a partir daqui, pode deixar registrado, quando eu voltar eu pago. E a gente vê como é o amor. Muitas vezes não é dispor somente de um momento que a gente está passando, mas muitas vezes as pessoas vão precisar de um cuidado contínuo, de uma ajuda contínua. Alguém que vai estar caído à beira do caminho vai precisar de uma ajuda contínua. Eu falo aqui, Ralph, eu já falei, acho que no Davi, comentei a respeito com minha esposa, que Ralph ele tem um chamado muito lindo que eu vejo, e eu acho lindo, porque ele tem um prazer em cuidar.
Eu sou meio desligado. Todo mundo aqui acho que já conhece, né? Já sabe que eu sou meio desligado. Mas ele ali, às vezes, tem uma pessoa aqui, aceita Jesus, ele pega um número. No outro dia você chega lá, ele está mandando mensagem para essa pessoa. Passa uma semana, ele está conversando com essa pessoa. E às vezes muitas pessoas voltam aqui por causa que ele está conversando de lá também. Porque as pessoas já me falaram isso. Então é um ministério a qual Deus tem usado e até honra para ele, né? E não somente eles, mas a pastora também. Tem pessoas que a gente conhece que falam assim, a pastora está conversando comigo há tempão. Então são ministérios lindos, são ministérios que são usados por Deus. É justamente esse cuidado contínuo, é o que aquele bom samaritano ele fez com aquele homem. Ele não só se contentou em pegar ele, passar azeite em suas feridas, limpar as suas feridas e levar para a hospedaria, não. Ele falou, preciso cuidar até o fim. Eu preciso que ele saia dessa hospedaria até o fim. E sabe o interessante, irmãos? Que aquele homem estava quase à beira da morte. Aquele homem, a Bíblia vai nos falar, Jesus vai nos falar, que ele estava quase à beira da morte. Eu não sei se você já viu alguém à beira da morte, mas quem está à beira da morte depois não lembra de muita coisa, não. Depois ele não lembra de muita coisa. Talvez quando aquele homem acordou ali naquela hospedaria, depois de vários dias, ele olhou para trás, olhou para o dono e perguntou, foi o que aconteceu? O interessante é que aquele bom samaritano, ele não fez em troca de algo momentâneo, de algo material, de uma glória momentânea, não, ele fez porque estava no coração dele fazer o bem, porque ele amava aquele homem, E Jesus, ele vai ilustrar esse samaritano para confrontar o coração daquele judeu que estava ali sem saber como herdar o reino dos céus, que estava achando que simplesmente fazer o que ele estava fazendo já era o suficiente. Mas Jesus, ele confronta aquele homem e conta toda essa história. E eu creio que as palavras de Jesus não voltam vazias, que aquelas palavras mudou alguma coisa dentro daquele homem ali naquele momento. Que as palavras de Jesus mudou o coração dele, o jeito de pensar. Sabe as coisas às vezes que você recebe assim, você fala assim, até aqui eu pensei de um jeito, mas a partir de hoje eu penso de outro. Era o que Jesus queria fazer com aquele homem, era mudar o entendimento. Era mudar o entendimento daquele homem sobre verdadeiramente o que era amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus, naquele momento ali, ele queria realmente trazer a memória daquele homem, incrementar e inculcar nele, né? Que ele realmente tinha que amar as pessoas independente do que elas são. Irmãos, Jesus aqui, nessa história, ele ilustra um inimigo dos judeus. Ele ilustra. Ele fala assim, aquele homem amou verdadeiramente, ainda você achando que ele era seu inimigo. Ele amou aquela próxima pessoa. Agora, se Jesus, irmãos, está falando assim para a gente cuidar com esse cuidado do nosso inimigo, imagine o que a gente tem que fazer com nossos irmãos. Imagine como a gente deve tratar os nossos irmãos, aqueles que estão conosco aqui, aqueles que estão conosco em nossa casa, os nossos familiares, os nossos pastores. Como a gente não deve tratar? Se Jesus, nessa parábola, ele ensina assim, você deve dar o tratamento ao seu amigo, ao seu inimigo, com esse nível de amor. Agora imagine o nível de amor que ele espera que a gente trate com aqueles que estão próximos da gente, que aqueles que a gente não tem por inimigo. Se o inimigo ele fala assim, não, você precisa amar incondicionalmente, você tem que amar sem esperar nada em troca, você tem que fazer porque ele necessita de você, você é o braço forte nesse momento. Agora imagine o que ele cobra da gente como cristãos, imagine o que ele cobra da gente como servos do Senhor na casa dele, com os nossos irmãos. E aqui eu gostaria de entrar na parte de honra. Eu acho que a gente já aprendeu o que é amor com isso, né? O que Jesus queria ensinar sobre amor. O que Jesus queria ensinar sobre o verdadeiro amor ali naquela parábola. Mas agora eu queria trazer um pouquinho de honra à memória. De honra. É um mês que, igual eu falei, eu aprendi muitas coisas aqui. Muitas coisas que ainda vou colocar em prática em minha vida.
Muitas coisas que eu já colocava em prática, mas que eu preciso rever também para colocar em prática melhor do que eu fazia. E Jesus, quando Ele me colocou essa palavra no coração sobre amor, eu falo assim: Senhor, é impossível eu honrar alguém se eu não amá-lo. Eu honrar alguém se eu não amá-lo. Senhor, em primeiro lugar, não tem como eu honrar a Deus se eu não amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Não tem como eu dar honra a Deus se eu não amá-lo. Não tem como. Senão vira bajulação e Ele não aceita. Primeiramente, a gente tem como cristãos aprender a amar verdadeiramente a Deus e com o nosso amor prestar uma honra sincera a Ele. Com o nosso amor prestar uma honra sincera a Deus. Jesus, Ele vai ensinar aqui sobre amor. E eu te convido a aprender nessa noite, aprendendo a amá-lo acima de todas as coisas, irmãos. Quantas vezes a gente como cristãos fala assim: não, eu amo Deus acima de todas as coisas, mas na primeira oportunidade a gente peca contra Ele. Na primeira oportunidade a gente está lá errando contra Jesus. Na primeira oportunidade a gente está o quê? Se afastando dele. Como é que a gente vai honrar se a gente não busca amá-lo verdadeiramente? E quem já casou sabe que o amor vem com o tempo, né? Ninguém ama logo de cara, fala: tem amor à primeira vista. A gente semana que vem vai ter um encontro de casais aqui, né? E a gente bem sabe quem é casado aqui. Eu não sei quem namora, pode estar nessa ilusão ainda, né? Que vai ter amor à primeira vista. É mentira, irmãos. A gente se apaixona à primeira vista. A paixão existe ali à primeira vista. Mas o amor, bota aí depois de uns 2 anos de casado, que começa verdadeiramente a existir amor entre o casal. O amor, ele vem com o tempo. O amor, você aprende a usá-lo. Você aprende a empregá-lo na sua vida. Então eu queria convidar você nessa noite a aprender a empregar o amor verdadeiro a Deus, a amá-lo. Amá-lo acima de todas as coisas. É naquele momento ao qual o Senhor vai te incomodar a fazer algo, você vai falar assim: não, Senhor, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou te buscar. Muitas vezes você fala assim: poxa, eu poderia estar assistindo um filme ali de 2 horas, mas eu vou ali tirar 30 minutos, não é nem as 2 horas, viu? Vou ali tirar 30 minutos para orar, para me ajoelhar na tua presença, para falar contigo, para ouvir os segredos que o Senhor tem a me contar, para ouvir o que o Senhor tem a fazer sobre a minha vida. E aí você começa a demonstrar amor. E automaticamente, muitas vezes, quando a gente começa a demonstrar amor, os nossos atos começam a honrar a Deus. Os nossos atos começam a honrar o Senhor. No momento que você tira um tempo ali, você fala: eu quero amar mais Deus. E você se coloca de joelhos na frente dele, ele está me honrando, está me buscando, está comigo o tempo todo, está querendo estar comigo, não está falando mal de mim para lugar nenhum. E a gente começa a entender que 100% da honra é atrelado ao amor. Agora, irmãos, tirando um pouquinho da parte de Deus, não que não seja importante, é extremamente importante. A gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração, de entendimento, alma e força. Amém? E o nosso próximo simplesmente como a nós mesmos, né? Mas de toda a força, entendimento e coração é somente a Deus. E quando a gente ama, a gente honra. Agora falando de pessoas, irmãos, de pessoas. Como a gente vai honrar o nosso irmão se a gente não amar? Como a gente vai honrar se não amar? Durante esses dias não, já tem alguns meses na verdade, eu tenho mudado minhas orações. Eu tenho mudado minhas orações antes mesmo de começar esse propósito, falando: Senhor, ensina-me a amar a tua igreja. Ensina-me a amar os irmãos. Senhor Deus, ensina-me a amar cada dia mais o meu pastor, a minha pastora. Ensina-me a amar quem está próximo de mim. É uma oração que eu mudei dentro de mim, justamente porque eu entendi que eu precisava amar mais. Irmãos, quando você começa a amar as pessoas, você automaticamente começa a honrar. Se você ama o pastor, você vai estar honrando ele. Obviamente que você não vai somente amar no seu coração, você vai ter que demonstrar às vezes o amor.
Então, no momento que você busca de Deus, fala assim: Senhor, eu preciso amar mais a igreja, eu preciso amar mais meus pastores, eu preciso amar mais o meu irmão. Assim como o pastor falou aqui, que a gente muitas vezes vai ter que agradecer aquela pessoa que fez ali o pão, né, que levantou às 5 horas da manhã, o padeiro. Quando a gente fala assim: Deus, ensina-me a amar essa profissão, ensina-me a amar essas pessoas, a gente começa a demonstrar honra sobre a vida delas. A gente muitas vezes Deus começa a mudar a nossa visão. Deus começa a transformar a nossa visão. E muitas vezes é o que a gente precisa como cristãos. É ter a visão aberta, a visão transformada. Irmãos, tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Às vezes, inicialmente, a gente não vai entender o propósito de Deus. Muitas vezes, inicialmente, a gente não vai entender o propósito de Deus. Talvez aqui quantas pessoas questionou em seu coração: como assim uma jornada da honra, como assim um mês de honra, como assim 2 meses tratando de honra? Talvez inicialmente você não entendeu, mas Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas instituídas aqui na terra. Ele instituiu algo aqui sobre honra porque a igreja precisava, não que a igreja estava desonrando, longe disso, eu não estou falando isso, mas que a gente precisava entender mais sobre honra. Que a gente precisava praticar mais esse ensinamento. Que pregações maravilhosas, irmãos, aqui. Que pregações maravilhosas. O pastor Luciano aqui trouxe uma mensagem simples e maravilhosa. O pastor, o último que pregou aqui, eu cheguei em casa e falei: moço, como é que uma pessoa consegue pregar tanto? Fala assim, abriu a visão para tantas coisas. Então, a gente tem que entender o propósito de Deus para as coisas. Entender o propósito. Eu fui orar durante esse mês, eu falei: Senhor, não permita que passe algo na igreja sem que eu receba. Não permita que o Senhor implemente algo na igreja e que eu esteja lá e não receba. Já pensou, irmão, se eu tivesse ficado esse mês todinho com meu coração fechado e falar assim: eu não vou receber nada, eu não tinha aprendido nada de Deus. Porque assim como o pastor ele sempre fala, que Deus fala de acordo à nossa fome, Deus dá a comida de acordo à nossa fome. Então muitas vezes vamos precisar chegar aqui e às vezes ouvir algo, às vezes num momento ali você vai estranhar, falar: oxe, por que isso? Mas espera, porque Deus tem algo preparado grande para você. Deus tem algo grande preparado para você. Irmãos, Deus instituiu o pastor e a pastora aqui sobre nós. Isso já é honra. Deus já dá essa honra a eles. E é uma honra que às vezes dá trabalho, né? É uma honra que dá trabalho. Mas Deus instituiu essa honra sobre eles. Como igreja, precisamos retribuir essa honra a eles. São pessoas que minha esposa sempre fala assim: o pastor e Dani, eles não têm familiares na cidade. Às vezes eles são só os dois sozinhos ali. Nós temos que ajudar, nós temos que estar juntos. Nós temos que estar ajudando ali, estando junto no que puder. E muitas vezes a gente é falho também. Eu não falo que a gente é certo o tempo todo, não. Mas a gente tem que honrá-los, tem que cuidar, tem que abraçar. Dia domingo aí está chegando o dia do pastor, né? Dia do pastor. Eu não sei se todo mundo já comprou o seu presente aí, mas busca comprar para honrar, né? Os pastores estão aqui. Amém? Glória a Deus. Compre o presentinho lá, fala assim: não, Senhor, mas não tem muito dinheiro não. Vai ali, irmãos, compra 10 reais de pastel, traz. Vai ser honra, que é bênção de Deus quando a gente é honrado. Mas, irmãos, obviamente que a gente tem que honrar extremamente nossos líderes, mas não somente eles. Comece a honrar o seu irmão que está aí do lado. Muitas vezes seu irmão está do lado, chega até esse culto precisando de algo que, por incrível que pareça, às vezes no púlpito não vai achar. Às vezes a gente vai estar aqui cantando, louvando, adorando a Deus. A gente vai chegar aqui e trazer uma mensagem abençoada para a sua vida, mas Deus naquele dia Ele quer falar em particular com aquela pessoa. E muitas vezes Deus vai tocar no seu coração e falar assim: ei, vá ali naquela pessoa e dê um abraço. Irmãos, aí a gente endurece o coração e fala: não vou abraçar não, porque Deus está falando lá.
Deus já está fazendo lá no púlpito, Deus já manifestou a sua glória, amém. Ele manifestou sim, Ele manifestou no coletivo. Irmãos, muitas revelações foram me dadas, às vezes no particular. Às vezes eu estava na igreja ali, quantas vezes eu já cheguei em igrejas e vi alguém me abraçou e falou assim, Deus tem isso. Às vezes Deus repreende nisso. Às vezes no particular, obviamente eu estava ali participando do culto, amém, adorando, amém. Mas Deus naquele dia queria usar alguém em particular. Esse dia eu estava na padaria, eu passei com minha esposa para comprar uns biscoitos e ela entrou ali juntamente com as meninas, eu fiquei no carro. E do nada veio um pastor, passou o pastor e falou assim, ei meu filho, vem cá, Deus mandou te dar um recado aqui. E chamou e começou, né, a entregar. Ele falou, amém pastor, eu recebo, estou aqui. E por incrível que pareça, tudo que ele falou estava passando no momento. Eu falo assim, como Deus é bom, como Deus é bom, como esse irmão estava sensível ao amor de Deus. Talvez naquele momento ali eu estava angustiado aqueles dias. Se ele simplesmente endurecesse seu coração e falasse assim, eu não vou entregar, talvez eu continuasse angustiado até que Deus trazesse o refrigério. Mas naquele momento eu falava assim, verdadeiramente, o Senhor está comigo em todo o tempo. E muitas vezes, irmãos, com o seu irmão vai ser assim. Muitas vezes a honra vai partir de você para ele, de você para com ele. Às vezes seu irmão vai chegar aqui e você vai falar assim, ô meu irmão, eu estou sentindo algo de Deus aqui, ó, toma aqui ó, meu sapato. O irmão pregou aqui, né, do sapato. Toma aqui meu sapato, é novinho, Deus me deu agora. Ô irmão, e meu coração às vezes, Deus fala umas coisas assim, eu falo, Deus, me ajuda, pai, ter um coração igual ao teu, que meu coração é de pedra. Mas a gente tem que obedecer, a gente tem que aprender a amar os irmãos, é aprender a estar com comunhão. Muitas vezes, irmãos, o grupo da igreja aí, dos homens, das mulheres, vai sair lá algo assim, ó, ei irmãos, essa semana a gente vai na pizzaria, essa semana as mulheres vão se encontrar na casa de fulana. Vá, que é um momento de comunhão, um momento de honra, de honrar aquelas pessoas. É o momento de você falar assim, não, verdadeiramente, a honra não é expressa somente com coisas grandes, mas também com coisas pequenas. Não somente com atos grandes, mas também com atos pequenos. Então honre as pessoas que estão ao seu lado. E agora falando sobre casa, irmãos. Ô irmão, aprenda a honrar seu pai, sua mãe, sua esposa dentro da sua casa. Aprenda a honrar. Irmãos, está ali minha esposa maravilhosa, graças a Deus. Ontem, eu estou perturbando desde ontem, né? Que ela está com o cabelo liso agora. Aí, graças a Deus, é alguém linda, que eu amo, que eu casei, que eu me apaixonei. Aprendi a amar com o passar do tempo. E estou amando, espero que até que a morte nos separe, né? Falar igual o pastor Cláudio Duarte, de preferência dela. Mas que Deus nos faça continuar juntos. É alguém, irmãos, que eu falo assim, eu honro minha esposa, porque é alguém que está ali comigo verdadeiramente vivendo o que eu vivo. Vivendo o que eu vivo. É nos momentos que a gente abre o armário e fala assim, hoje não tem muita coisa, hoje só tem bolacha, mas ela está lá ao meu lado. Minhas filhas estão aqui, né? Essas crianças lindas. E nos momentos difíceis elas estão lá comigo. Nos momentos a qual eu encontro enfermo, elas que estão lá, pai, eu estou aqui para te abraçar. Estou aqui para te honrar, estou aqui para orar por você, essa pequena aqui. E a grande também, mas direto quando eu estou enfermo, chega lá, pai, eu quero orar aqui. Bota a mão na cabeça e ora. E eu recebo, irmãos, porque é honra. É honra. Então honre quem está dentro da tua casa. Honre verdadeiramente. Muitas vezes com as nossas palavras, com as nossas atitudes, a gente desonra quem mais está próximo da gente. Quem mais está próximo. Muitas vezes a gente tem mais paciência com os de fora do que com os de dentro. Isso é preocupante. Deus, Ele me cobrou isso um tempo atrás e eu acho que ela tem percebido que eu tenho tentado melhorar nesse aspecto, mas justamente sobre a paciência em casa. Sobre muitas vezes com o cliente ali, você fala, poxa, eu vou segurar aqui o rojão, eu não vou gritar, não vou brigar, não vou negociar. Aí você estoura com o cliente em casa, você está com raiva do cliente. Aí você chega em casa e você desconta na esposa. Você chega em casa e desconta nos filhos. E aí você fala, poxa, eu estou tendo mais honra
com quem está lá fora do que com quem está dentro da minha casa, cuidando de mim. É muitas vezes aquela esposa que chega igual a minha ali, né? O prato vem na mesa. É um costume que ela botou, ela que botou, né? Ela que tem que cuidar agora. Mas o prato vem na mesa, ela bota o meu prato ali, às vezes com raiva, às vezes com amor, com carinho, mas ela bota. E é uma honra, irmãos, eu receber. Mas às vezes a gente faz o quê? Desonra. Muitas vezes a gente abre as nossas bocas e fala, poxa, isso não está tão bom. Muitas vezes a gente desonra a Deus, desonrando quem está próximo da gente. Muitas vezes a gente desonra a Deus, não honrando as nossas lideranças. Muitas vezes a gente desonra a Deus, não honrando os nossos irmãos, não honrando quem está próximo da gente, não cuidando de quem está próximo da gente. Que a gente, como cristãos, a gente tem esse entendimento e fala assim, não, eu preciso honrar a Deus e amá-lo acima de tudo. Mas no momento que eu não honrar e não amar o meu irmão, de nada adianta. De nada adianta. Então muitas vezes você vai ter que falar assim, Deus, eu te honro, eu te adoro, eu te exalto. Eu estou com a honra em dia, mas eu preciso ali honrar outra pessoa agora. Então me ajude a não desonrá-lo para não te desonrar. Que o mesmo Espírito que está sobre o pastor é o que está sobre nós. Quando eu honro ele, eu honro também o Espírito que está sobre ele. Eu honro a liderança que está sobre ele. Eu honro o poder de Deus que está sobre ele. E quando eu honro, eu recebo. Quando eu honro, eu sou abençoado. Obviamente que a gente não tem que honrar por isso, né? A gente não tem que honrar por isso. Mas Deus, Ele tem o seu modo de trabalhar. Quando a gente honra, a gente recebe. Quando a gente honra, Deus tem o prazer de nos dar. Quando a gente honra, a gente começa a ver o agir do Senhor. Você quer ver um exemplo? Hoje eu não tenho patrão, mas eu já tive. Hoje eu trabalho para mim mesmo. Hoje eu sou meu patrão, né? Eu mesmo me demito, eu mesmo pago meu salário. Mas eu já tive patrão. Eu trabalhava com meu tio, aí o povo fala assim, poxa, porque seu tio é bom. Era bom, irmãos, não era ruim não. Mas eu buscava honrar em tudo. Ele era meu tio, ele me criou praticamente como pai. E eu buscava honrá-lo em tudo a ponto de quando eu tinha já meus 15 anos, ele já falava assim, não, essa obra aqui, às vezes tinha uma obra de 25 pessoas, ele falava, essa aqui você vai tomar conta, eu nem venho aqui, eu estou em outra obra. Eu nem aqui vim. Aí você fala assim, um menino de 15 anos, 16, fala assim, como é que deixa? Porque em todo momento que ele estava honrando. Eu estava buscando aprender com ele, falar assim, não, eu estou aqui porque você precisar. Estou aqui. E a gente fala assim, poxa, mas eu quero ver as bênçãos do Senhor chegar sobre minha vida financeira, mas em vez de estar honrando o patrão, a quem paga o nosso salário, a gente está desonrando, falando, não, essa empresa não presta. Esses dias Deus me deu uma chamada boa, que eu estava desgostoso com minha empresa, falando assim, Senhor, já não aguento mais esse serviço, já tem muito tempo trabalhando. E Deus veio falar, mas foi eu que te dei, então ame, que é seu. Você já alcançou muitas coisas através desse serviço, então ame. Eu falei, Senhor, então me ajuda a amar, porque hoje eu já não amo mais como eu amava antes. E muitas vezes a gente está no emprego e está desse jeito, fala assim, não, eu estou aqui dentro, mas eu estou pela misericórdia de Deus, se fosse depender de mim eu já tinha saído. E Deus está falando, comece a amar e honrar. Comece a amar e honrar. Honrar seu patrão, honrar quem está acima de você. Quando você honra aquele que está acima de você, ele nem é seu patrão, mas na primeira oportunidade ele vai falar, ei, está aqui uma pessoa que sempre me honrou. Na primeira oportunidade eu vou colocar ele em cima, porque é princípio de honra. Então que a gente entenda isso, que a gente honra os nossos pastores. Hoje, graças a Deus, a gente sempre buscou honrar nossos pastores, né? A gente está numa posição hoje que, graças a Deus, foi entregue pelos nossos pastores, pela confiança dele, tanto do Ministério de Casais, dos obreiros daqui, tanto como o segundo casal, né? No caso eles venham sair daqui, a gente está. Então, é uma posição de honra que a gente recebeu por honrar. E muitas vezes a gente esquece disso. E Deus tem me cobrado muito esse mês, Deus tem me cobrado muito e acho que tem cobrado de você também. Que eu falo, Deus não tem como você ter feito um mês só para falar comigo, não. Você falou com sua igreja também. Então Deus já falou muito, agora basta o quê? Que a gente fale o quê? Não, vou botar em prática. Vou botar em prática. E que o nosso coração se abra, às vezes para as coisas que a gente não vai entender de início, mas que no futuro vai trazer honra. Vai trazer benefício, vai trazer coisas grandes.
Deus talvez Ele tenha olhado do céu e falado assim: ei, a palavra verdadeira vai crescer tanto, mas não é para esse ano, não foi para o ano passado. Ele fala assim: não, eu preciso ensiná-los a viver como grandes para depois fazê-los crescer. Tem igrejas que Ele bota como grande, vai ensinando no tempo, né? E com a gente parece que tem sido diferente, parece que Ele tem ensinado primeiro a viver como, para depois colocar nos patamares altos. E eu sei que a gente vai chegar lá, amém? Basta que a gente aprenda a amar os nossos irmãos, amar quem está lá fora, amar até o nosso inimigo, assim como o próprio Jesus ensina na parábola. E basta que a gente aprenda a amar e honrar quem está próximo da gente, amém? Se coloque de pé nessa noite. Eu espero que a palavra tenha falado do seu coração. Talvez não foi igual às que foram ministradas aqui, mas foi aquilo que Deus colocou em meu coração. E eu creio que se Deus colocou em meu coração, Ele também pode colocar no seu nesse momento e fazer com que essa palavra germine em nosso coração e cresça e vire uma hortaliça muito grande, amém? Senhor Deus, amado Pai Jesus, te exaltamos nesse momento, te engrandecemos. Pai, obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado pelo teu imenso amor, pois primeiramente o Senhor demonstrou o maior amor, que foi dar o seu Filho por nós. Primeiramente foi o Senhor quem demonstrou um grande amor, Pai, a ponto de sair do seu trono e falar: eu vou na terra morrer por ele. Pai, primeiramente aprendemos com o seu amor, mas nessa noite o Senhor nos ensina a amar, Senhor, como o Senhor amou um dia. Senhor Deus, ó Pai, eu te peço, muda o nosso coração como igreja, para que possamos amar o Senhor acima de tudo, e para também possamos amar o nosso irmão, e com esse amor, Deus, possamos te honrar, possamos honrar quem está próximo da gente, possamos fazer por onde, Senhor Jesus, receber as suas bênçãos, através da honra, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te exalto, eu te engrandeço por tudo que o Senhor fez, pela tua imensa presença nesse lugar. Eu te peço que cada um de nós venhamos sair daqui, Senhor Jesus, ó Pai, sustentado por essa palavra, e não somente por essa, mas por todo esse tempo de jornada da honra, Pai. Que a tua palavra venha ter o poder de manifestar a glória nesse lugar. Pai, desde já eu te apresento esse mês em tuas mãos, Pai. Cada pessoa que estará ministrando aqui, que seja conduzida pelo teu Espírito Santo, e que tenha algo novo a trazer para os nossos corações, e que seja o teu Espírito sempre a conduzir essa igreja, Pai. Como igreja nessa noite te honramos, te bendizemos, te engrandecemos por tudo quanto o Senhor é, pois mesmo, Senhor Jesus, não tendo que morrer por nós, o Senhor um dia escolheu morrer por nós em amor. Amém e amém. Porque